Olá, meus enfermeiros, como vão? Vamos aqui para o nosso resumo de aula sobre câncer, né? Então, o nosso assunto aí, então, a gente já falou isso, como vai cicatrizar e tudo, a gente vai fazer uma pincelada aí sobre o que é câncer, o que é que a gente vai debater. Lembrando que tem material no live, tem atividade, tem fórum, tem enquete, então tem muita coisa para a gente fazer. Então, vamos lá falar sobre câncer, lembrando que esses dados são do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né, para a gente ter aí informações. Claro que não são informações tão atualizadas, que a gente tem outras fontes também, mas durante a aula a gente vai discutir. Então, o que é câncer? Né? Então, aqui foi retirada em 2019. Já tem o número de conceito não vai mudar, mas a gente pode colocar mais coisas aí, a gente debate em sala, tirar dúvidas, fazer muita coisa. Então, o câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos. Aí a gente vai fazer alguns links do que a gente já vem falando aí. Primeiro, a gente falou sobre a apoptose, morte programada da célula. Um dos mecanismos, né, para não se ter câncer seria a apoptose. Então, aquela via das caspases, ela é ativada quando essa célula começa a se modificar. Então, você tem morte celular também, né? Morte celular programada também. Então, essa divisão rápida dessa célula, né? Ela promove esse crescimento, na verdade, é algo agressivo, incontrolado. Então, tem realmente um processo descontrolado. E os diferentes tipos de câncer correspondem aos diferentes tipos de tumor que se tem. Né? Então, vai depender também da característica daquela célula. Então, a célula normal, né, que é aquele tecido, forma os órgãos. Aí a gente vai ter modificações nessa célula, né? Aí a gente vai ter tecido infiltrado, agente cancerígeno. Claro que esse agente cancerígeno pode provir, né, de um gene, a pessoa já tem uma predisposição genética. Mas a gente também tem a situação de que a gente tem essa agressão contínua, né? Então, tem essa agressão contínua, essa célula vai ter uma alteração lá a nível de DNA. Então, vamos aí dar uma olhadinha no que a gente fez. Então, como surge o câncer? Então, surge a partir de uma mutação genética, né? Então, alteração do DNA daquela célula, que recebe instruções erradas em sua atividade. Né? Então, tinha no DNA, tem toda a informação de crescimento, de função daquela célula, do processo de saúde, de morfostase e homeostase, de manter a forma, né, o metabolismo, as funções fisiológicas daquela célula que agora estão alteradas. Então, teve informação lá no DNA dela, teve alteração no gene, e agora a gente tem essa alteração. Então, tem-se genes especiais que são alterados, né? E esses genes que são alterados são chamados de proto-oncogenes ou oncogenes, né? E eles estavam inativos, agora começam, né, a estar ativos e começam a modificar aí ações dessa célula. Então, quando ativa-se esses oncogenes, esses proto-oncogenes, tornam-se oncogenes responsáveis por transformar essa célula normal numa célula de reprodução descontrolada, né? De função alterada, de forma alterada, né? A fisiologia, a morfostase dela vai estar alterada. Então, vamos lá também. Então, aqui a gente tem um agente cancerígeno e a gente tem aqui alterações a nível do núcleo do sistema nervoso da célula, do núcleo da célula, e formam-se a carcinogênese. Então, tem genes alterados. Então, vou gerar agora uma célula cancerosa. Então, as células constituem os animais formadas por três partes. Né? Então, tem a membrana celular, o citoplasma e o núcleo, que contém um material genético. Né? E esse material genético que vai ser alterado. É lá nesse material genético que vai ter essa ativação desses oncogenes. A gente vai trabalhar, né, durante a nossa aula um pouquinho mais, como que fala, mais aprofundadamente. Então, vamos lá para a gente ter. Aqui a gente vai conversar muito sobre esses estágios do câncer, para a gente se entender, não esquecer mais. Cai na prova também, Flavinha aí, não esquece. Então, estágios de iniciação. O gene sofre ação dos genes cancerígenos, né? Tem essa ativação dos proto-oncogenes, que vai gerar essa informação. Nessa fase, não tem uma alteração significativa. Na verdade, geneticamente, elas não estão alteradas. Então, tem só a ideia lá dentro, né? Então, já tem essa exposição oncogênica e uma formação.
E elas se tornam preparadas, ou elas tornam-se iniciadas para começar o câncer. Então, por isso que fase de iniciação. Então, no estágio de iniciação, então, esses agentes cancerígenos, né? Então, teve exposição ao agente cancerígeno, ele consegue ali mudar o material genético, consegue colocar uma sementinha lá. Então, são os agentes iniciadores. Fase de promoção. Então, essa célula, quando está iniciada, está preparada para se mudar a sua conformação, mudar a sua função, né? Então, estágio de promoção, as células geneticamente alteradas, né, que foram iniciadas, continuam sofrendo essa agressão, né, os agentes cancerígenos, que são chamados de oncopromotores. A célula iniciada é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. Assim como os processos que a gente tem falado sobre adoecimento, esse processo da célula de receber agressão, se adaptar e tudo, aqui a gente já tem algo um pouco mais intenso. Não só uma adaptação, aqui a gente já tem alteração no DNA dessa célula, né? Então, o gene dessa célula já foi alterado. Então, partindo daí, esse estágio de promoção, a célula iniciada é transformada numa célula maligna, né? Como eu estou falando, de forma gradual. E para que tenha essa transformação de célula iniciada e de célula maligna, né, esse processo gradual, é necessário que continue a ação desse agente promotor, desse agente que vai transformar, que vai realmente dizer que essa célula é cancerígena. Aqui um fato importante no estágio de promoção. Suspendeu, lembra lá que a gente falava sobre lesão reversível e irreversível, lesão irreversível e reversível? Quando a gente tem que a lesão reversível, retirada do agente agressor, do estresse, essa célula voltaria ao normal. Aqui a gente tem algo muito parecido, né? Então, a suspensão do contato com os agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Então, ela continua sendo uma célula iniciada, tem o gene, tem a sementinha ali do mal, né? Mas assim, e só que ela continua, só que aí para, né? Aí cessou o processo, ela vai parar esse processo. Muitas vezes, nem sempre, né? Dependendo também do tipo de célula. Então, alguns componentes da alimentação, a exposição excessiva e prolongada a hormônios, são exemplo de agentes que promovem a transformação dessas células iniciadas. Então, ela teve exposição a um agente cancerígeno, teve o processo de iniciação, plantou lá o gene. Agora, no estágio de promoção, são esses agentes promotores, né, que vão transformar essa célula. Todavia, algumas vezes, né, pode acontecer que se cessar, se retirar a ação desses agentes promotores, teremos aí a parada nesse estágio, né? Então, não vai progredir para um câncer. Então, ali, os agentes promotores. Agora, a gente tem o estágio de promoção. Aqui a gente já tem, tipo assim, já está vendo para que veio, né? Então, a estágio de progressão, então, iniciação, promoção, progressão, se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Então, plantou lá o gene, ela começa os agentes promotores, se cessar, consegue parar nesse estágio, e no estágio de progressão, é progressão, começa a produzir descontroladamente essa célula. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo no surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença, né? Então, lembrando que, assim como os processos de doença que a gente vem citando ao longo da nossa disciplina, a gente tem essa questão seguinte: a gente consegue compensar. Então, essa célula que foi iniciada, está no estágio de promoção, agora ela começa já a ter outra função do que ela tinha inicialmente, que fisiologicamente, do que naturalmente ela foi predisposta, agora ela já está fazendo outra coisa. Porém, até aparecer sinais e sintomas, a gente sabe que a gente tem mecanismos de compensação. E esses mecanismos de compensação, às vezes, mascaram os sintomas. Mas agora a gente tem a questão dos sintomas. E nos sintomas, nessa questão dos sintomas, a gente tem... E nessa questão dos sintomas, a gente tem maior ou menor grau, dependendo do paciente. Então, nós temos estágio de iniciação, estágio de promoção e estágio de progressão, onde a gente tem a multiplicação acentuada dessas células. Tranquilo?
Então, um agente, né, que a gente tem em comum é o fumo. O fumo, por exemplo, é um agente carcinógeno, agindo tanto no processo de iniciação, progressão, né, promoção e progressão, uma vez que ele predispõe a vários tipos de câncer. Por exemplo, o fumo não só relacionado com câncer de boca, de pulmão, mas também com câncer de mama, né? Então, a gente vai ter, quando a gente falar sobre estatística durante a aula, a gente vai ter essa questão do câncer de mama sendo predisposto aí também por esse agente de progressão, né? Esse agente cancerígeno que é o fumo. Ok, meus enfermeiros? Então, o que causa o câncer, né? Então, o câncer, então, aqui textão realmente para a gente entender. Então, a gente tem muitos agentes cancerígenos. Então, a gente entende o seguinte: a gente teve atividade aí, né, do asbesto, né, que vocês fizeram atividade, um processo inflamatório crônico que pode progredir para um câncer. Nós temos também essa situação, o seguinte, então nós vamos dividir em dois grandes grupos, predisposição genética e agentes ambientais. A gente tem essa galera todinha aqui. Então, predisposição genética e agentes ambientais, certo? Então, a gente tem aqui predisposição genética e agentes ambientais. Então, assim, agentes ambientais, está aqui narguilé, comida, veneno, então tem tudo enquanto aqui que pode causar esse câncer. A gente vai discutir também sobre ele. Então, a gente vai falar sobre prevenção, estágios de prevenção, dicas de como prevenir câncer. Falaremos também sobre as estatísticas do câncer, né? Então, falaremos sobre estatística, localização primária, os principais. Então, a gente vai falar um pouquinho. E esse é o resuminho da nossa aula. Então, dá uma olhada, tem material no Live, tem fórum de discussão, tem enquete. Então, vamos que vamos. E sorte e sucesso para nós, meus enfermeiros.